Meus amigos e minhas amigas, começando hoje o primeiro episódio no nosso Papo Praiano, aqui do Grupo IA, conversando com você e levando um pouco das tantas possibilidades que você vai ter ao viajar pelo Nordeste e se hospedar em uma rede, ter a sua casa em um lugar muito especial e podendo ter uma unidade e visitar tantas outras. Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre isso. E eu estou na minha frente aqui com um convidado ilustre, um amigo, uma pessoa Obrigado. querida, e que nossa conversa vai ser muito positiva, Jardel Couto. Para conversar com as nossas pessoas aqui, com o pessoal que está nos assistindo, eu quero, antes de falar da IA, falar de um produto que, sem sombra de dúvidas, de uma marca que revolucionou e oportunizou a construção civil no estado da Bahia, que é a VCA Construtora. Como é que você entra nesse projeto? Como é que você consegue fazer com que esse projeto se torne o que se tornou? E assim, quando a gente olha para frente, a gente vê o que é o trabalho da VCA, os produtos que a VCA lança, acho que é difícil até imaginar o quão grandioso vai ser, quantos projetos, quantas cidades. Como é que começa essa relação e como é que você coloca esse dedo aí para haver essa transformação? Legal. Primeiro, prazer estar aqui contigo, conversando. Sou assim um fã, né, do material que você desenvolve. E esse papo para nós ele é diferente, tá? Porque falar da VCA, nós temos um carinho imenso. É muito gostoso falar dessa trajetória que mudou a vida de tantas pessoas, né? E muitas vezes, Matheus, nós olhamos para o consumidor final, né? Para aquele cara que hoje está morando e tudo mais, mas nós também temos um olhar primeiramente para dentro, para aquele nosso colaborador, aquela pessoa que hoje trabalha conosco, que teve a oportunidade de mudar de vida. Então, a VCA já é um ecossistema hoje com mais de 2.000 colaboradores diretos, fora os indiretos. Então, nós sabemos aí que tem uma responsabilidade social gigantesca e que consegue realmente produzir renda, né? Fazer com que essas pessoas possam levar o patamar da vida delas, levar a comida para a mesa, e não só para a minha casa, como da casa de mais de 2.000 colaboradores, isso é muito sensível. Então, agradecer aí a todo mundo que faz parte desse ecossistema, chegando lá na ponta, que é o consumidor final. Começamos numa verdadeira brincadeira, a VCA, porque era algo que era muito pequeno e que nós, quando lançamos o primeiro projeto, falávamos de algumas unidades, já era algo muito grandioso para aquele momento. Hoje, ao pensar na nossa trajetória como um todo, cara, é surpreendente o que conseguimos realizar em tão pouco tempo, né? Realmente, na construção civil baiana, é um exemplo que nós temos aí a marca VCA como um dos principais players hoje e que consegue aí performar cada vez melhor nos produtos que está sendo entregue. Muito por causa da maturidade que foi ganhando, que foi adquirindo ao longo do tempo. Então, realmente, quanto marca, somos aí hoje uma grande referência e isso nos deixa muito felizes. E a gente falou sobre muita gente conseguiu ter o sonho da casa própria, morando em casas confortáveis, com estrutura muito bacana. Sim, O pessoal ter a piscina em casa, ter a sim. academia, ter a área de convivência, poder receber bem seus visitantes, seus amigos, criar bem a sua família. Então, a VCA, no primeiro momento, ela oportuniza quem queria ter a primeira casa. Hoje já tem produtos aí para quem já está na segunda casa, para investir. Só que aí vem você e tem uma ideia de que, bom, da forma que eu oportunizei as pessoas para que elas tivessem a sua primeira casa, ou para que elas tivessem uma segunda casa melhor do que a primeira, ou para que comprassem um imóvel para alugar e ter a renda, eu quero agora oportunizar as pessoas para ter suas férias de maneira mais confortável, para realizar um sonho até então distante e ter uma casa na praia, né? Quando a gente fala assim, as pessoas falam, bom, mas tem uma casa na praia. Parece tão distante. Está distante, mas aí vem a IA e faz de uma forma que começa a ficar palpável. Por que criar a IA? Por que ter essa motivação? De onde é que veio a ideia do projeto? Então, a VCA, ela se motiva constantemente pelo inusitado, pelo inédito. Então, nós trouxemos o conceito da startup para um segmento que até então não existia nenhum tipo de inovação, né? Só era vendido o metro quadrado da casa. E nós falávamos, por que não trazer tecnologia, por que não trazer a opção de lazer, por que não trazer o que o cliente mais almeja, mais tem necessidade, que é uma experiência de residência de lar diferente e que o mercado entendia apenas como um metro quadrado de construção civil. Então, nós começamos a mudar o segmento da construção civil pensando nesse aspecto, né? Era introduzir algo completamente inédito, algo novo para esse consumidor.
era proporcionar a ele o banho de piscina como algo natural, que ia fazer parte do dia a dia dele. E não era. Daí surgiu o primeiro projeto, depois um projeto de um maior padrão para aquela pessoa que estava em outro momento da vida familiar, né, uma família maior, ou uma situação econômica financeira mais folgada, já tinha realizado algumas conquistas, já tinha realizado a compra da primeira residência. E aí a VCA começou a diversificar, então, os seus produtos. E nesse portfólio que nós fomos criando, chegamos num determinado momento e começamos a nos deparar com esse consumidor que já tinha adquirido o primeiro produto, já tinha desenvolvido um upgrade, já estava com um produto de locação, então ele já estava começando a entrar em um outro patamar. Não só possuir a sua residência, como possuir também renda. E todo mundo vai para a praia. E por que não proporcionar praia de uma forma mais verdadeira, né, que é quando ele quiser, a um preço que fosse justo, da mesma característica que a VCA já trabalhava, que era o preço justo no seu DNA, ou por que não levar isso também para a praia? E aí nasceu o conceito da IA, de eliminar todas as dores que até então nos deparávamos no dia a dia, e eu sofri isso na minha infância. Então eu ia para pousadas, com meu pai me levava para pousada em Ilhéus e era do outro lado da pista, e pousadas que eram mais simples, e você pegava na mão de mim de um lado, do outro, atravessava a pista, e você muitas vezes não tinha uma qualificação maior, né? Os tempos mudaram, a ideia de casa de praia ela foi sendo alterada, ela foi sendo melhorada, e a IA ela nasce percebendo que essas dores que foram criadas ela teria que ser eliminada. Então, muito mais do que ter um patrimônio, um ativo na praia, você tinha que ter a experiência positiva de vivenciar essa praia de uma forma verdadeira. Imagina você ter uma casa sua na praia, mas que você chega lá, o ar-condicionado não funciona mais, que a casa está suja. Então isso era uma dor do passado e que hoje nós vamos conseguir com a IA eliminar vários desses problemas, desses atritos com o cliente e fazer com que nós tenhamos um resultado positivo para esse cliente que já possui sua residência e que agora ele está realmente envolto a dar um novo passo, que é ganhar a sua autonomia de ir para a praia quando ele quiser em estrutura de resort, mas que é dele. Daqui a pouco eu tô com meu caderno, minha caneta e meu celular, porque daqui a pouco eu vou fazer conta. E quando, na nossa primeira conversa, eu fiz essa conta e falei, rapaz, isso aqui é fantástico, é fabuloso, é incrível. Daqui a pouco eu vou fazer essa conta, mostrar para vocês vão entender da forma que eu entendi no dia e vão ver que essa é uma grande oportunidade. Só que você falou de uma casa na praia, que é sua o ano todo, com parcela, daqui a pouco a gente fala de preço. Tá. Com estrutura de resort. O que é essa estrutura de resort? Por exemplo, eu soube aí de piscina aí que brinquei aqui, para você atravessar de um lado ao outro tem que começar segunda-feira para ver se na sexta chega. Como é que é isso aí? Então, nós entendíamos que tínhamos que fazer condomínios, que a unidade fosse sua, mas que você tivesse muita opção de lazer. Muita opção. Por quê? Os resorts, eles existem, mas eles têm preços que não são nada convidativos, né? Quando você fala de ir à praia na alta estação, pior ainda, piora a situação. E quando nós imaginávamos desenvolver um condomínio que não tivesse área de lazer, cara, metade da comunidade não ia querer ir, né? Eu mesmo lhe confesso que se você me falar que é para ficar na praia dentro da residência, eu não vou querer ir. Então, qual foi a nossa ideia? Tudo isso que a VCA já entregava nos condomínios residenciais, né? De piscina, de academia, de espaço kids, de co-kitchen, era transformar essa ideia de você ter um residencial completo na praia. Então essa é a nossa perspectiva. Óbvio que por se tratar de praia, nós não vamos levar a mesma estrutura de um residencial convencional que você utiliza basicamente nos finais de semana. Uhum. É você levar algo muito mais potente, muito mais robusto, com piscinas que ela tem dimensão muito maior, com academia que ela vai ter tamanho realmente, robustez para a utilização da grande quantidade de pessoas que lá vão estar, e fazer com que nesse verão, no verão que as pessoas lá estiverem, que realmente esse produto esteja preparado para abrigar a quantidade de pessoas que lá estiverem. Então vai ser uma área de lazer verdadeiramente robusta. Vai ser algo que, como você colocou, a piscina vai ser gigante. Para esse primeiro projeto, que é o de Porto Seguro, nós trouxemos mais de 1.500 metros de piscina. Só para fazer um paralelo, cabem mais de 12 piscinas de um empreendimento convencional da VCA. E olha que as piscinas já são de 25 metros, já são semiolímpicas. Então nós estamos falando de uma área de lazer que ela vai ter esse tamanho e vai ter essa qualificação.
com muita opção de lazer. Essa é a ideia. Agora você falou em verão, mas vamos supor, comprei a minha unidade da IA e resolvi que, rapaz, trabalho home office, quero ficar em casa, estou curtindo a aposentadoria, tirei um ano sabático e eu quero ficar lá todos os dias, eu não quero ir só no verão. Eu posso fazer isso? A casa é sua, Matheus. Você vai quando você quiser, no dia que você quiser. Não há nenhum tipo de limitação. Então, essa é a beleza do processo. É um condomínio residencial seu, você utiliza quando você quiser e quando você não quiser, você fecha a porta e ninguém vai entrar porque ele é a unidade tua. Entendi. E vamos supor o seguinte, eu tenho essa casa lá, quero ficar 30 dias, mas os outros 11 meses eu resolvi que eu quero fazer daquilo ali uma fonte de renda. É possível também? É possível, sim. E aí você tem vários formatos, tá? Um dos formatos que é atrás, lembra que nós falamos aí da perspectiva de eliminar dores que existiam no processo de ter casa de praia. A primeira dor que nós queremos eliminar é tirar um pouquinho essa perspectiva de você comprar uma unidade e você ter que providenciar uma pessoa para instalar a TV, outra pessoa para instalar ar-condicionado, outro para colocar a cortina. Então nós sabemos das dificuldades de quem está distante da praia em desenvolver tudo isso, né? De ter uma casa totalmente pronta. Então o nosso pensamento é entregar um produto que nós podemos tanto fazer a comercialização sem móveis e você vai desenvolver toda a compra e providenciar isso, fazer sua decoração conforme o teu desejo, mas é também lhe entregar um produto onde tudo isso já esteja resolvido. É lhe entregar mobiliado, decorado, com os utensílios e com enxoval. Então, desde o garfo, colher, a roupa de cama e banho já estará na sua unidade. Então, esse é o primeiro desafio. Com isso, ao você comprar um produto onde ele já tem as características de um produto padrão, o céu é o limite. No dia que você não estiver lá, tanto você pode fazer a locação por conta própria, como você pode também nos entregar para a Rede A, que ela vai desenvolver essa locação para você. Com mais de 50 canais de comunicação, de locação, 2 deles internacionais e com parcerias com grandes redes de hotéis. A ideia é fazer com que, ao você comprar a sua unidade e não utilizar, rentabilizar o seu investimento. Afinal de contas, você comprou, você criou aí um ativo, né, financeiro, e você tem que conseguir fazer com que ele sirva a dois propósitos. O primeiro, ele é pessoal. Ele é de férias, de lazer, de entretenimento para a tua família. O segundo, é ele conseguir ser uma fonte de renda. Ele vai ter que rentabilizar de alguma maneira para conseguir pagar não só as despesas dele, como lucratividade também que ele vai conseguir lhe proporcionar. Vamos supor que lá em minha casa somos eu mais 3 irmãos. E a gente entende o seguinte, bom, o ano tem 12 meses, vamos nos organizar aqui, comprar aqui para a família, vai ser uma coisa nossa. E a gente se organiza para ficar um mês pulando, ou cada um com 3. Eu posso fazer isso? Pode sim. A IA ela tem muitas regras no intuito de facilitar o processo e fazer com que seja um projeto harmônico de forma continuada, né? Então, nós já percebemos aí no mercado imobiliário, principalmente a cultura do flat que existiu, que era ter um produto, mas com o passar do tempo ele perdia qualificação, perdia qualidade, de uma forma geral. Por quê? Porque não existia regras, né? Então era uma caixa de som alta que tinha na piscina que beneficiava um, mas prejudicava todos os demais. Então existem regras para que as coisas possam acontecer, da mesma forma que tem regras para esse tipo de utilização, mas é totalmente factível. Qual a regra que as pessoas vão ter que obedecer? Não pode todo mundo ir no mesmo dia para ter uma superlotação naquela unidade. Mas a unidade ela é tua e dos teus irmãos. Você pode combinar, partilhar esse tempo da forma que for mais viável para todos vocês. Então, hora um vai no carnaval, o outro vai no Réveillon, e ainda, mesmo assim, ainda pode fazer a rentabilização da unidade. Nada impede. Afinal de contas, dificilmente vai estar utilizando a unidade o ano todo. Então, no tempo que vocês estiverem em uso, mesmo que sejam famílias diferentes, não há problema, e no momento que você não estiver presente, busca essa rentabilização também através da IA. Final de ano eu estava no Natal em família, e aí uma tia perguntou, Matheus, essa IA que você fala, como é que é? E ela perguntou se era o sistema de multipropriedade. Tá. E eu expliquei a ela, não, minha tia, é sua os 365 dias no ano. Talvez por estar, ela vai muito à praia e sempre recebe ali ofertas da questão da multipropriedade, então talvez dentro dela ela internalizou uma cultura da multipropriedade, aquela coisa. E quando eu expliquei para ela, ela
Sabe aquele choque de, meu Deus, que coisa muito boa é essa? Legal. E é um choque dos mais positivos possíveis, porque quebra algo que tem gente que gosta, tem gente que não Sim. gosta. Funciona para alguns, não funciona para outros. Mas a gente chega nessa conclusão, então, que a IA é sua, 365 dias por ano. No uso consciente, você pode ter, no meu caso, como com os Sim. 4 irmãos, e a gente se dividir. E depois que eu for fazer conta aqui, a gente vai ver que isso é extremo. Fiquei tão emocionado que até a caneta caiu aqui. É porque é bom demais. Então, essa possibilidade, e é importante que as pessoas saibam que são coisas diferentes. Sim. E que, mesmo assim, a gente vai chegar agora na hora dos 50 destinos. É importante salientar que existem várias formas de adquirir um produto imobiliário. Várias. Né? A multipropriedade é uma delas. E é uma excelente forma de aquisição. Para o brasileiro, não há tanta empatia por esse produto. Porque a grande limitação é que você vai ter datas específicas de utilização. E eu não sei a tua agenda, eu imagino que ela é atribulada ao ponto de muitas vezes você, do dia para a noite, decidir uma viagem de descanso. Perfeito. Né? Um final de semana que você tem essa liberdade. Imagina você ter um produto como a multipropriedade e você está atrelado que você tem que ir na 3ª semana de agosto de 2024, desse ano que nós estamos. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer na 3ª semana de agosto de 2024, se a agenda vai permitir que eu vá nessa semana ou não, e nem se eu quero estar na praia em agosto, que não é um bom mês. Então, a multipropriedade ela vai ter essa limitação. No caso, a IA ela vem muito resolver esse problema, porque ela lhe entrega uma unidade que ela é toda sua, o ano inteiro, já mobiliada, decorada, com utensílios e com enxoval. Dentro de um condomínio completo, com taxa condominial condizente a um residencial convencional. Então, nós estamos falando de pagar a unidade toda tua, algo em torno hoje do valor pouco abaixo de R$400 mensal, né? Já incluso aí todo o sistema de recepção, de limpeza de piscina, de manutenção, de paisagismo, tudo isso. E você, então, com um produto desse, passando quantos dias você quiser lá, todo seu, ele difere completamente do que é a multipropriedade. Então, ele está muito mais próximo do que é um condomínio residencial convencional, com serviços de hotelaria, né? Por causa da quantidade de opções que tem, muito parecido com a robustez de um resort do que com qualquer outro tipo de produto. Então, nós queremos diversificar a perspectiva na cabeça do consumidor de que é um produto completamente diferente. Como criar essa perspectiva de um produto que ele não tem paralelo no mercado? É a IA. Então, nós queremos, na realidade, uma oportunidade. Talvez seja você, aqui nesse bate-papo, seja um porta-voz para pedir uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer. Porque existe muito preconceito, né? Como você colocou, essa IA é multipropriedade? Não é? Como é um conceito inusitado, é algo inédito, que ninguém ainda realizou, obviamente, traz dúvidas, né? Traz uma resistência. O que nós queremos é uma oportunidade para bater um papo e explicar melhor. Porque quando as pessoas conhecem, e eu já tive esse bate-papo com você anteriormente, as pessoas acabam por se apaixonar. É uma criação de uma nova cultura. Não tenha dúvida. Não tem dúvida. Como no passado, as pessoas tinham resistência de comprar uma casa no condomínio porque acreditavam que a taxa do condomínio era um aluguel eterno. E as pessoas perceberam, com o passar do tempo, o valor que tem na segurança, no porteiro 24 horas, na manutenção constante, em você estar muito preocupado da porta para dentro, mas da porta para fora você ter alguém para poder fazer a administração daquele espaço. Eu não tenho dúvida de que a IA ela é uma mudança de comportamento que o consumidor vai passar e é cultural. Quando as pessoas começarem a entender, talvez elas já tenham perdido grandes oportunidades como esse Carracá de Porto Seguro. Se a gente fala em casa na praia com estrutura de resort, vamos supor que eu fui lá para a minha unidade em Porto Seguro, fiquei uma semana e dentro da minha unidade eu tenho minha cozinha, se eu quiser fazer meu café da manhã. Mas vamos supor que eu acordei uma terça-feira pela manhã e falei, rapaz, hoje eu quero tomar um café da manhã de resort, de hotel. Eu tenho essa possibilidade? Então, a IA ela quer lhe proporcionar unidades que elas são completas. Tá? Então, desde lá o seu rooftop, para você poder ter a perspectiva de ter uma cozinha pocket,
né? Não é uma cozinha tão performada, porque você não precisa desse espaço, mas você tem uma cozinha pocket para poder fazer o seu café da manhã, para fazer pequenas refeições. Fazer uma dentro massa ali à noite. Isso, então tua unidade você vai usar da melhor maneira. Mas, paralelamente, muitas pessoas não querem fazer esse café da manhã dentro da sua unidade. Então, dentro da área de lazer, vai ter espaços dedicados a você utilizar como restaurante. Então, vai ter restaurante lá, você vai ter serviços agregados, não só esse tipo de serviço, que é o café da manhã, como o serviço de limpeza da tua unidade, do teu quarto, como troca de enxoval. Tudo isso daí você vai fazer o pay-per-use. Você vai pagar mediante a utilização. Quero fazer o meu café da manhã porque eu entendo aquilo como condomínio. No seu condomínio, você já ia na sua residência fazer café da manhã. Então, você vai poder fazer. Eu quero encarar isso daqui como sistema de hotelaria. Você vai encarar isso como hotel. No hotel, você consome o café da manhã no restaurante e paga por esse café da manhã. A mesma coisa acontece na IA. Única diferença, é opcional. O poder está na mão do consumidor. Ele que toma a decisão se eu vou limpar o meu apartamento ou vou solicitar limpeza. Se eu vou consumir dentro do meu apartamento ou se eu vou no restaurante tomar um café da manhã. E aí está muito baseado em dois aspectos. Um é bolso, né? Quero gastar um pouquinho mais, e outra é a experiência que eu quero. A maioria das pessoas, elas vão para hotel, estão acostumadas a ficar no hotel, e elas fazem isso repetidas vezes, elas pagam por esse serviço. Então, nossa ideia é, aquele que quiser pagar, ele tem a opção. Aquele que quiser também não utilizar, ele também tem a opção. Então, vai ficar fácil a partir de agora, porque a decisão está na mão do consumidor. Você falou uma coisa de que nas férias tem que sair correndo com o menino para atravessar ali a avenida, aquela coisa. Eu tive, por exemplo, no local lá do terreno de Ilhéus, que eu posso garantir para quem está assistindo que é fabuloso. E digo mais, é um dos melhores pontos de praia da costa de Ilhéus. Realmente é muito bonito, muito bem localizado. A localização das unidades da IA é um dos destaques, é um dos diferenciais da marca? Então, nós queremos democratizar o pé na areia, o frente-mar ou o mais próximo disso possível. Nós queremos levar aquele público que até então não tinha a intenção de fazer compra de casa de praia, porque ele entendia que era impossível para o bolso que ele tem. Ele muitas vezes, Matheus, não estava nem pensando em utilizar a hotelaria na autoestação por ser impraticável. Um Réveillon seria uma coisa completamente... Não, o Réveillon muitas vezes tem praticável. Nós tivemos aí agora, nesse último ano, e é uma coisa muito interessante para ser destacado quanto o investimento imobiliário, que os aluguéis ele está subindo 3 vezes mais do que a inflação. Então, todo mundo está com isso na cabeça. Então, em todo lugar você vê esse tipo de afirmação. Por isso, comprar imóvel ele é tão bom, tá? Quando você vai para tratar especificamente do aumento que está tendo a hotelaria, os números são ainda mais surpreendentes. Eles estão aumentando muito mais do que a inflação. Então, se eu posso dizer alguma coisa para o pessoal que é investidor, casa na praia, ele vai se tornar um ativo financeiro gigante. E as pessoas ainda não vêm percebendo isso, porque vai ficar cada vez mais caro você ir para o pé na areia. Então, qual a intenção da IA? É democratizar o pé na areia, o frente-mar, ou o mais próximo disso. Porto Seguro, como você conhece bem, a nossa operação ela fica do outro lado da pista, porque não tem nenhum tipo de hotel. Não existe nenhuma possibilidade de construir, né? Exato. Já Ilhéus, o nosso fica beira-mar, então é o pé na areia, que é o nosso desejo sempre de comercializar. Então o pensamento é democratizar, trazer esse pé na areia como algo que seja verdadeiramente impactante, né? É brincar contigo, o pai e a mãe não precisar mais pegar na mão das crianças para atravessar a pista correndo ou chegar lá na barraca de praia e não ter uma água doce para tomar banho. Você já vai estar numa unidade que ela é pé na areia e que ela vai ter essa proximidade aí de lhe permitir uma qualificação de praia, de banho de mar, com localizações que geralmente são excelentes. No caso específico de Ilhéus de Porto Seguro, locais onde consegue rentabilizar muito bem, né? Onde existe uma visitação muito grande e com estruturas, principalmente em Porto Seguro, que são limitadas. Então, unidades que não foram retrofitadas, que já estão antigas, e você vai vir com uma estrutura completamente diferente, moderna, atraente, algo de vanguarda,
Esse é o pensamento. A unidade de Porto Seguro também está perto de uma daquelas que é uma das mais bonitas praias do Brasil, que é Coroa Vermelha, numa localização também muito bacana. E o terreno em si é muito interessante, muito bonito, né? Pela questão da natureza, tenho certeza que vocês vão gostar. Daqui a pouco eu entro em preço que eu vou fazer conta. E aí eu acho que quem é investidor vai se animar. Eu acho que quem quer ter uma casa, quem sonhava em ter, mas nunca viu possibilidade, vai falar, opa, é possível. Sim. Vai ter gente que vai terminar de assistir isso aqui, vai ligar pro irmão e falou, rapaz, vamos embora, ajeitou. Acabou o problema. Porque quando a gente faz conta, fica muito palpável. Mas na chamada da IA, que eu sou noveleiro, né? E assistia Terra e Paixão ali, Jornal Nacional, aquela coisa, e passava a chamada da IA com a voz do meu querido Tom, uma voz marcante, uma voz agradável, e aquele aviãozinho pulando ali de destino em destino. E eu falei com você algo que numa viagem recente a Portugal, conversando com uma pessoa da área de turismo lá, falei com ele, e ele se empolgou pelo projeto e tal, e eu falei com ele, daqui uns anos, quando você for para o Nordeste, você vai falar assim, para qual IA eu vou esse ano? Eu vou para a IA da Bahia, eu vou para a IA de Sergipe, eu vou para a IA do Rio Grande do Norte. Como é que é essa questão dessa conectividade? Onde é que esse projeto vai? Quantas são as unidades? O que a gente pode esperar do amanhã da IA? Então, a IA ela vem na tentativa de eliminar algumas dores e essa é uma delas quando você comprava uma casa de praia. No passado, quando você comprava uma casa de praia, você ficava limitado o resto da vida vivenciar apenas aquele destino. Né? Nas nossas pesquisas, principalmente o público masculino, Matheus, ele tem uma rejeição de comprar uma unidade e em algum momento a esposa falar, ó, vamos em tal praia diferente, em tal município que eu gostaria de conhecer porque tem o litoral lá belo. Ele fala, não, eu já tenho casa de praia, nós temos que viver pro resto da vida indo naquela casa de praia. Ele não consegue muito desapegar. Então, quando nós percebemos essa limitação, poxa, por que ofertar apenas um destino quando nós queremos idealizar aí mais de 50 destinos diferentes? Então, um dos conceitos você compra uma casa de praia, mas você leva com ele mais de 50 destinos. Então, comprei Porto Seguro, eu quero ir conhecer a Praia de Pipa. Não tem problema nenhum. Você vai nos dar a sua semana em Porto Seguro, vai pagar uma taxa referencial de diferença, geralmente de R$400 ou pouco mais, e vai receber uma unidade similar à sua no nosso IA de Pipa. E aí você vai para Pipa. Então, essa unidade sua, provavelmente a IA, ela vai fazer uma locação, né, na busca de remunerar a unidade que ela está ali disponibilizando lá em Pipa. Mas vai ficar fácil. Para o consumidor, a coisa mais simples do mundo. Você vai ganhar aí a conectividade com todos os destinos possíveis. Você escolhe para onde você vai agora. Então, você compra uma unidade como sua referência. Mas para onde você vai, é para onde der na telha. Para onde você achou um aéreo que seja convidativo e você vai simplesmente disponibilizar a sua unidade, paga essa taxazinha e vai para o destino desejado. A gente falou Porto Seguro, nós falamos Ilhéus, eu sei que tem coisa que a gente não pode falar ainda porque é surpresa, mas tem pelo menos alguma dica aí do que vai vir pela frente? Nosso pensamento é chegar nos 9 estados do Nordeste, nas melhores praias, nas mais badaladas, nas mais valorizadas, porque o objetivo e o pensamento principal é conseguir trazer algo ao preço justo, democratizando o pé na areia, conseguindo com que o nosso consumidor tenha uma experiência inédita e que ele consiga rentabilizar. Então, para isso, tem que ser os melhores destinos. Quais serão eles? Nós vamos deixar aqui, né, guardadinho, mas logo, logo tem novidade. Vamos fazer conta? Vamos lá? Parcelas a partir de quanto de Porto Seguro, para a gente usar como referencial? 1.880. 1.880. Tá bom. A gente pega aqui 1.880, vamos dividir por 30 dias. Nós estamos falando aqui em R$ 62,66. Com R$ 62,66, hoje eu digo que nem na pensão de Dona Helena a gente consegue mais se hospedar. Sim. Se vamos supor aqui no caso de Matheus vai dividir aqui os 1.880 e eu vou comprar com meus irmãos, me ajeito ali com eles, eu estou falando de R$ 470 por mês, que dividido por 30, eu estou falando aí de, vou arredondar, R$ 16 ao dia. Vamos trabalhar com esses 62 e 66. Uma estrutura
igual ao que é a unidade, por exemplo, IA de Porto Seguro, eu acho que uma estrutura daquela você não encontra para se hospedar por menos de o quê? 600, 700 reais no casal? Ou até mais? A nossa conta de cabeça aí, na brincadeira aqui, você vai estar falando aí de 350 reais em baixa estação. Aí você tá. Essa promoção sua aí, eu quero. Porque eu vou considerar aqui minha experiência de viajante. Não, claro. E ela é impactante. Você vai ter aí um parâmetro bem bacana. Vamos colocar 500 reais aqui. Tá. Porque aquela estrutura lá, eu tenho, às vezes, até, como viajo muito, me surpreendido com isso que você falou. Sim. O aumento dessas taxas, desses valores, um Réveillon em Porto Seguro, ou em Ilhéus, ou nos outros destinos, 7 dias, olha, é muito... Agora, no final do ano, eu olhei algumas coisas, por exemplo, Barra Grande e tal, para alguns amigos que me pediram, são valores altos. Então, uma estrutura dessa, 8 dias em Porto Seguro, eu arrisco dizer que um pacote vai custar aí, sei lá, 7 mil reais para você passar lá os 8 dias. Nós vimos aí muito agora nesse verão. Você está falando lá de locação para o Réveillon, 7 diárias, você estava falando lá de 14 mil reais. Foi muito comum isso no verão da forma geral. Foi noticiado isso nacionalmente, inclusive, né? Por causa que todo mundo considerou esse preço abusivo, elevado demais. Mas é uma realidade, é uma tendência, porque vai ficar cada vez mais escasso produto de praia com essa performance. Essa conta dos 14 mil reais aí, nós estamos falando aqui de 7, 8 dias de Réveillon, tá? Exato, 7 dias. Com 14 mil reais, você paga mais de 7 parcelas da sua unidade A. Então, se eu boto aqui Réveillon e Carnaval, eu paguei minha unidade. Exato. Depende muito do mercado, claro, né? Então, mas em contas... Exato. E uma coisa, né, que nós temos que pensar assim, ó. Você tem um período elevado de alta estação, Porto Seguro é diferente, né? É a 8ª cidade do mundo que mais aluga nos aplicativos. E imagina você trazer isso daí para a realidade, onde você vai ter condições agora de utilizar quando você quiser e locar quando você quiser. E aí você tem todo o verão, você tem Semana Santa, Carnaval, Réveillon, e aí você pode escolher quando você vai e quais são as datas que você vai abrir mão para conseguir rentabilizar e pagar parte desse investimento que você está realizando. Alguns preferem locar na autoestação, porque você vai conseguir ter um valor melhor e curtir na baixa estação, e outros vão dizer, não, comprei como lazer, como entretenimento, eu quero realmente aproveitar o máximo da unidade e vou utilizar na autoestação. Então vai ter consumidor com todos os perfis distintos que você imaginar aqui. Vai ter pessoas que vão bater a porta e vai dizer que a unidade é toda dela, e vai ter pessoas que vão comprar apenas para investimento. Então cada consumidor vai ter um pensamento e um perfil. Essa conta que você traz aqui à mesa, muitas vezes nós apresentamos isso, né? E o consumidor, mas eu não vou tanto à praia. Mas se ele for nesse período de alta estação, ele já vai consumir esse valor. Não vai ter jeito. Já foi. Né? 15 dias por ano, nas datas mais badaladas, a gente está falando aqui em empatar essa operação. Sim. Agora... E uma coisa, né? Quando você fala assim, vou dividir eu e mais 3 irmãos. Nós estamos falando aí de ainda assim você ter na praia 3 meses por ano. Então é muita coisa. Ainda assim é muita coisa, né? E você estaria com prestações aí mensais de R$470. 16 reais por dia. Então é isso. 16 reais por dia. Dependendo do lugar aí, é uma esfirra e um café com leite, né? E as pessoas muitas vezes não estão atentas o quanto o mercado imobiliário ele está mudando e está valorizando. Sabe por quê? Se você for pegar esses R$470, facilmente algumas pessoas deixam isso na mesa de um restaurante no sábado à noite, né? E muitas vezes o plantio, né, que feito da forma correta, vai permitir uma colheita de férias para o resto da vida, que é uma unidade dessa em Porto Seguro. Então é muito essa questão do mercado imobiliário, as pessoas conseguirem enxergar o médio e o longo prazo. Esse exercício muitas vezes não é feito. É visto muito o hoje. E aí o hoje muitas vezes não consegue lidar esse cenário, né, de quando vai ter essa valorização, do quão é impactante você ter uma parcela dessa e do que ela vai conseguir lhe proporcionar de retorno, seja ele de lazer, de entretenimento, seja de retorno financeiro. Conta de padeiro aqui, por exemplo. Qual é a taxa média hoje? Vamos supor que uma taxa média de... Eu tenho uma pousada em Porto Seguro, minha taxa média anual de ocupação, você...
Nós fizemos algumas brincadeiras já nesse perfil, né? Nessa brincadeira de futuro aí, de buscar alguns números. E assim, todos eles sempre puxando a ocupação para baixo, a tarifa para baixo, e eles são números que ainda assim são otimistas. Claro que o mercado é sempre uma caixinha de surpresa, mas é você comprar a unidade e você conseguir colocar ela à sua disposição para pagar a sua parcela mensal. Esse é o nosso pensamento. Eu vou ainda numa conta aqui, eu e minhas porque eu gosto de fazer esse tipo de conta aqui, e quando você me falou do projeto, e eu já fiz isso aqui com algumas pessoas, eu fiz isso aqui com um dono de pousada, um amigo que tem uma pousada lá no Prado, ele falou, Matheus, deixa eu falar aqui, é melhor eu fechar minha pousadinha aqui, comprar 6 unidades, vender minha pousada aqui, eu compro 6 unidades da IA, eu vou ser dono de minha pousada sem ter o trabalho e a rentabilidade é excelente. Né? A gente fez uma conta lá, por exemplo, de que, na minha opinião, uma diária como essa no ticket médio anual, R$500. Mas vamos fazer essa conta do pessimista aqui de R$300. Eu acho que a ocupação anual em Porto Seguro deve ser superior a 50%. Sim. Mas vamos também fazer a conta do pessimista e jogar 50% aqui. A gente está falando em 15 dias, média, mês. Quando você vai fazer, realmente para o investimento também é um negócio muito, muito interessante. A gente está falando aqui de quem talvez está num momento de pensar no futuro, quem talvez está numa tranquilidade, ou vender um imóvel, receber uma herança, trabalhou muito, juntou um dinheiro, como é que eu vou rentabilizar? 4 unidades de um IA aqui, você trabalhando nesse giro, o cara garante uma renda também, um pensamento futuro. Então, eu acho que é o que você falou. Atende a família que viaja muito, atende a família que viaja de vez em quando, atende essa família dos 4 irmãos, atende esse investidor e cria, na minha opinião, algo que é muito valioso, que é o sentimento IA de viver as férias. Sim. Eu chego sabendo o que eu vou ter. Eu vou passar minhas férias no Maranhão, na praia tal, e eu sei que chegando lá eu tenho um IA, e eu sei que as minhas férias não vão ser... Porque, olha, se tem uma coisa ruim, é você abrir lá o aplicativo lá que você vai fazer a reserva e tá uma nota lá de uma pousada, você vai naquela expectativa, você se planeja, e chega lá o serviço é ruim, chega lá o colchão é ruim, o ar-condicionado não funciona, o chuveiro não é bom, a piscina tá suja, o café da manhã não é bom e aquela coisa toda. Então, criar essa cultura também de saber o que você vai encontrar na unidade A, eu acho que isso revoluciona o sentimento do turismo no litoral nordestino. É você ter a tua expectativa ancorada. Né? Perfeito. Você vai saber exatamente o que é que você vai encontrar. E essa é a percepção. Nós queremos ser a maior rede de hospitalidade do Nordeste brasileiro. Porque se você for pensar bem, nós exploramos tão mal o turismo que não existe nenhuma referência que você possa ficar hospedado em Ilhéus, em Salvador, em Aracaju e no Maranhão, como você colocou. Não há. Caso você resolva fazer uma viagem para esses destinos, você tem que abrir aplicativo e começar a pesquisar e estudar. E não é todo mundo que tem o teu perfil que gosta de fazer isso. Algumas pessoas querem uma facilidade maior. Né? Então, eu quero fazer uma alocação, queria fazer a alocação de uma forma segura. E a IA vai conseguir trazer isso daí. Né? Então, ela ganha capilaridade, porque ela vai estar em vários destinos, com conectividade, e também ela vai trazer a possibilidade de conversar com o consumidor de maneira nacional. Porque você vai conseguir potencializar esse número de ocupação muito baseado na nossa comunicação de massa que vai ser feito através de todos os IAs, né? E não apenas através de um. A gente pode considerar que a marca IA é uma marca mãe, é um grupo, um agregador, e, por exemplo, a unidade de Porto Seguro se chama Carracai. Perfeito. Todas as unidades de todos esses destinos nordestinos aí são iguais, têm características diferentes, existe o Carracai, mas vai ter uma outra marca. Como é que é a concepção nesse sentido? Muito bom. A IA, ela funciona como se fosse um guarda-chuva. Abaixo dela, várias outras marcas com produtos distintos entre eles e com características diferentes. Né? Então, o primeiro que nós estamos trazendo é o Carracai, com muita força na área de lazer, né? Pensando muito nessa família, pensando muito nessa perspectiva de locação e, ao mesmo tempo, de uso. Vão vir produtos que são mais destinados ao investidor, vai vir produto que ele vai vir no modo econômico, então vai ainda surgir várias marcas que estarão agregadas à IA e que você vai poder fazer essa alocação. Mas hoje a bandeira principal é essa Carracai por causa dessa empatia que nós entendemos de construir o apelo familiar.
né? De você ter lá muita criança, de você ter um ambiente preparado para poder recepcionar as pessoas de uma forma mais robusta em termos de área de lazer. Para ilustrar esse nosso guarda-chuva, eu vou pedir licença para quem nos assiste, eu vou utilizar uma marca que é mundialmente conhecida, mas que quando você me falou da IA, eu fiz essa assimilação. Então é como se a gente dissesse que a rede Accor está para a IA, assim como, por exemplo, o Carracai está para um Mercury ou para um Novotel. E da mesma forma que a rede Accor tem o Ibis Budget, o Ibis Style, o Novotel, o Mercury, a IA ela também vai ter no seu leque aquela coisa de, você tem aqui a qualidade A e muitos conceitos de como é que você vai viver essa experiência. Esse é o pensamento, é conseguir fazer aí com que você tenha essa capilaridade através de vários produtos distintos, todos eles abaixo da marca IA. Mas quando você faz essa divulgação, você faz a divulgação da IA nacionalmente, né? Então esse consumidor do Sul e Sudeste, do Centro-Oeste, que vem para a praia do Nordeste como um todo nas suas férias, ele vai buscar o seu IA como referência. Então ele entra na rede IA e ele entende se aquele destino possui algum IA ou não. E aí ele vai entender qual IA é aquele. Esse é o pensamento, é a mesma coisa. Senso de comunidade. Meu pai dizia que quando a gente chega na casa dos outros, a gente tem que pedir licença dobrado para entrar. A gente está entrando num espaço que outras pessoas estavam por ali. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando a gente conversou sobre o projeto é a sua preocupação de que, Matheus, a gente vai colocar nossas unidades e ao redor dessa unidade existem comunidades, existem tradições, existem culturas, existem pessoas que estão lá. A preocupação em valorizar essas comunidades do entorno e também a preocupação em trazer esse pessoal de alguma forma para usufruir do que esse turista que está vindo vai deixar ali na economia local. Então, como é que é o pensamento acerca dessa valorização da geração do emprego, da geração da renda, claro, mas de oportunizar quem já vive por ali, quem faz o artesanato, quem faz a cocada, quem faz o passeio? Muito legal esse tema. Esse tema nos toca porque não faz sentido na nossa cabeça chegar na região, criar algum tipo de impacto, né? Porque inevitavelmente a construção civil muda muito as imagens, a informação do que tem localmente, e não fazer com que esse impacto seja positivo para quem lá está. Então, o que você colocou de pedir licença é sensacional, é esse o termo mesmo. E fazer com que essa comunidade local ela se sinta empoderada dentro do que ela faz. Muitas vezes, esse público local ele é questionado, sabe? Você enche a praia no Réveillon e você começa a criticar o atendimento ou alguma coisa. Mas ninguém nunca se preocupa com criar uma verdadeira estrutura para aquele local. Não só a estrutura física, né? Porque você precisa da energia para que ela não falte, da água, porque senão vai acabar, mas você precisa também trazer uma estrutura de educação, de reconhecimento, de valorização desse público. E a rede A, ela pega parte dos seus rendimentos e ela aplica nessa comunidade local. E de forma muito verdadeira, trazendo essa comunidade para mais próximo, entendendo quais são as maiores dores, fazendo com que essas dores elas possam ser revertidas em algumas soluções. Às vezes são coisas muito simples, coisas que as pessoas não estão atentas. E buscar muito, caso a comunidade tenha, né, o desejo, dela se envolver com o empreendedorismo local. Seja no atendimento, na qualificação desse profissional, seja para ele futuramente trabalhar dentro de hotéis, resorts, seja para ele ser o próprio empreendedor. Porque, inevitavelmente, você tem o passeio de lancha, porque você tem o passeio no restaurante de Dona Maria, que lá faz uma boa moqueca. E muitas vezes esse restaurante não é valorizado. Então, a IA ela quer pegar o melhor de todos os mundos, né? Seja essa operação bem pequenininha, que é de Dona Maria, que ela quer continuar trabalhando dessa forma, e nós queremos proporcionar uma experiência diferente para esse turista ou para esse proprietário da sua residência, para que ele possa ir em Dona Maria, indicar a Dona Maria, fazer uma parceria com Dona Maria que ela possa colher os resultados, colher frutos disso, e muitas vezes empoderar esse público local e mostrar por que não. Amanhã ele pode ser dono da sua pousada, da sua rede de turismo local, né? da rede de ter 10 quadriciclos, de fazer passeio de lancha, tudo isso é possível. E muitas vezes nós estamos querendo apenas ir lá, tirar o proveito do melhor que lá tem na região, mas não quer deixar nada. A rede A ela tem que contribuir verdadeiramente e deixar alguma coisa
desse mundo que nós estamos levando para lá. Com isso, inevitável, Matheus, nós vamos conseguir trazer aí essa comunidade para mais perto, ela vai se sentir abraçada e ela vai colher os benefícios que esse público turista está indo para lá, mas também esse público turista vai ser melhor recepcionado e vai ser valorizado porque a comunidade local vai saber o que é que esse público está levando para lá, o que é que ele também está deixando. Então, esse senso de pertencimento e de uma parceria que ela seja verdadeira. A gente está falando em criar um ecossistema do ponto de vista não só do turismo de sol e praia, também do turismo de experiência, o turismo de base comunitária. E nós estamos falando também da criação de uma cultura de consumo, onde as famílias agora vão ter a oportunidade de viver os seus momentos de lazer de uma forma que talvez elas, até pouco tempo atrás, ou até hoje de manhã, não imaginavam que fosse possível. Eu acho que vou colocar aqui 10, 15 anos, mas até quando a gente vê a história da VCA, a VCA ela vai antecipar isso aqui, eu não tenho dúvida disso. Mas eu estou falando em daqui 10 a 15 anos, a gente falar em turismo no litoral do Nordeste e a gente falar dessa marca. Muito bom. E a gente falar no quanto essa marca transformou a vida de tanta gente que foi oportunizado, gerou renda para esse ecossistema. Eu falo muito do público estrangeiro. Sim. Eu falo muito do cara que está lá em Portugal, que está lá na Espanha e que às vezes fala, pô, mas eu vou lá pro Brasil e como é que vai ser, onde é que eu vou ficar, como é que... e a gente já conversa várias coisas nesse sentido, Sim. de simplificar. Tá, eu vou sair do aeroporto, e aí? Eu vou estar aqui no hotel, mas eu quero eu quero ir lá na Dona Maria, comer essa muqueca, bater um papo com ela, eu quero comer o chocolate, eu quero ver Dona Maria fazer um chocolate caseiro. Então, eu acho que essa marca, ela nasce... a construção civil, o imóvel, é uma pitada, Sim. é um ingrediente de uma caldeirada que tem elementos encantadores e apaixonantes. Não tenho dúvida. E o legal, o quão esse público externo ele vem comprando a ideia da IA. Então, com quem nós conversamos, até de outras regiões mais afastadas até, que muitas vezes o cara da região centro-oeste, ele tem dificuldade de entender como ele consegue comprar uma casa de praia, né? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai dar manutenção? Como é que ele vai chegar? Será que esse ar-condicionado vai estar ligado esperando ele, que é a perspectiva da IA, ou o ar-condicionado vai estar quebrado? Então, esse público ele vem valorizando muito a ideia da IA, porque ela consegue solucionar todos os seus problemas. E quando você consegue trazer essa pimenta aí, que é a comunidade local, é um ecossistema que ele acaba se tornando imbatível, né? E consegue realmente ter essa amplificação que você está colocando para daqui a 10 anos, todo lugar tem um IA. E as pessoas falarem do IA e reconhecerem que quando elas vierem ao Nordeste, elas vão ficar em um IA, sem sombra de dúvida. Rapaz, conversa maravilhosa. Eu sei que a gente tinha assunto aqui para ficar até amanhã batendo papo, mas é bom que fica tema aí para os nossos próximos encontros. E para você que está nos assistindo, de forma muito sincera e verdadeira, essa é uma grande oportunidade de você deixar os seus momentos de lazer, deixar os seus momentos junto com a sua família, deixar os seus momentos de conexão com a natureza muito mais palpáveis, muito mais fáceis de serem realizados e com a certeza de que você vai chegar lá na sua casa de praia e você vai viver a praia e não ter que ir atrás de seu Vladimir para cuidar da grama, de Dona Ana para cuidar de alguma coisa, porque a IA vai se preocupar isso com você. Então, nas suas férias, a sua preocupação é viver os bons momentos ao lado da sua família, em uma estrutura completa, perto da praia, pezinho na areia, tomando seu banho de mar, comendo sua muqueca e curtindo o que o nosso Nordeste, o nosso Brasil tem de melhor. Obrigado pelo bate-papo. Muito bom. Vamos ter muita conversa pela frente. Vou aproveitar a oportunidade, trazer para você aqui o material da IA, como é esse ecossistema, de como é que ele funciona. E esse aqui está autografado aqui. Para você, para lhe agradecer essa parceria, que ela vai ser duradoura, tenho certeza. E trazer um pouquinho desse conceito da IA. Então, quem se interessar e quiser conhecer um pouquinho mais e receber esse material, só entrar em contato com o nosso time. Nosso time é competentíssimo aí, tá para resolver realmente, solucionar as situações de cada um dos clientes, muito personalizado esse atendimento, entender qual é o perfil, qual é o objetivo. Então, nosso time está preparado para atender e disponibilizar os materiais aí para falar da IA.
Não é nem um time, gente, é uma seleção e das melhores. Se tiver uma Copa do Mundo, botar o pessoal da IA e da VCA para jogar lá, não tem esse pessoal lá do Manchester City, da Arábia, ninguém ganha no negócio. Obrigado mais uma vez. E eu acho que da forma que eu deixei essa mensagem sincera para quem nos assiste, validando esse produto e dizendo que assim, eu conheço o Brasil, já viajei muito por esse mundão, já fui nos 5 continentes, já dei volta ao mundo, já estive em quase todos os estados brasileiros, o litoral da Bahia, de Mucuri a Mangue Seco, eu conheço todas as praias do litoral baiano, conheço todos os estados do Nordeste, já estive em várias praias e de fato acho que esse é um produto revolucionário. Mas olhando para aquela câmera ali, quem está nos assistindo, eu queria que você deixasse o seu recado. É só convidar, porque o mercado imobiliário ele muda muito rápido, né? E nós estamos muito atentos por estarmos envoltos desse produto no dia a dia, né? Desses empreendimentos. Então é fazer esse convite para conhecer o projeto IA, porque ele vai surpreender com pouco tempo. Gente, obrigado por nos acompanhar. Obrigado aqui, nossa estreia do nosso Papo Praiano. E a gente volta logo em breve trazendo mais informações, atualizações e conversando sobre o turismo da nossa Bahia, do Nordeste, do nosso Brasil e essa oportunidade tão especial de você ter a sua casa na praia com estrutura de resort. Até a próxima.